A oração sempre fez parte da minha vida, mas ela começou a ficar intensa quando eu quis um companheiro, né? Um esposo. Então eu pedia para Deus alguém especial e ainda falei para ele que se não casasse não era para eu namorar. Aí então, no terceiro ano de faculdade, eu fiz parte de um projeto comunitário na Ilha do Bananal com os Rios Carajás. E foi lá que eu conheci o Gustavo. Ele era tudo que eu realmente precisava. A gente tinha uma grande afinidade, nós trabalhamos juntos e foi trabalhando juntos que a gente viu essa afinidade. Mas tinha um grande problema, ele era teologando, iria ser pastor. E tinha uma regra na minha casa, eu só tenho uma irmã. E era pastor não, porque iríamos morar longe, mudar sempre, então pastor não. E como é que eu ia chegar em casa dizendo que eu tinha arrumado um teologando? Mas falei, começamos a namorar, namoramos por 4 anos e foi nesse período que Deus começou a falar comigo nessa questão de ser esposa de pastor, porque eu imaginava que eu não tinha perfil para ser esposa de pastor. Aliás, eu pensava que para ser esposa de pastor precisava ter um perfil. Aquela esposa de pastor programadinha, que tinha sorrisos para tudo, palavras bonitinhas e que se vestia bem e era contida e que tocava piano, cantava, fez psicologia, alguma coisa assim. E eu não era nada daquilo. Então nos casamos e viemos para o primeiro chamado. E eu comecei a trabalhar em algo que não era da minha formação e que eu nunca tinha trabalhado com isso. Foram esses primeiros anos de casamento, o primeiro e o segundo ano, foram anos bem difíceis, porque além desse desencontro profissional, o Gustavo, ele viajava bastante e eu ficava muito sozinha. E com toda essa confusão e também me ajustando, né, como esposa de pastor e eu querendo trabalhar para ele, não sabia como, eu comecei a ficar mal. Primeiro uma tristeza, uma solidão intensa, lógico, mas isso começou a se agravar e eu vi que eu já não estava tão bem e procurei ajuda médica. E eu estava com depressão, tive fobia social e alguns ataques de pânico também. Eu não conseguia sair, eu não conseguia ir para a igreja, eu não conseguia me envolver mesmo com os meus amigos bem chegados. E foram épocas bem difíceis. Eu tentei suicídio 2 vezes, mas vi que eu ia atrapalhar muito a vida do meu esposo, né, no ministério, porque mas a esposa dele tinha morrido, tinha se matado, né? Então a minha solução foi apagar. Eu tomava remédios e dormia o dia todo, depois passava o efeito, tomava de novo e assim foi por alguns dias até que o Gustavo percebeu o que eu estava fazendo. Então ele tirou todos os remédios e ele começou a administrar os meus remédios. E até que ajustou o medicamento, eu comecei a melhorar. E foi quando eu vi que eu retomei algumas coisas, retomei contatos com os amigos, comecei a retomar minha vida, né? E graças a Deus eu vi que isso tudo passou pelas orações de muitos, não foram poucos, de muitos, da minha família, dos membros da igreja onde a gente frequentava, e vi como a oração intercessora faz a diferença. Eu senti na pele, porque eu via que aquilo não tinha forças minhas, não eram minhas as forças, eram de Deus e era Deus me transformando ali. E chegou a um ponto, até o ano passado, de eu diminuir a medicação e em novembro
cortá-lo. A partir de então, me sinto muito bem. Nada de depressão, nada de ataques ou crises. Só alguns pensamentos que eu preciso controlar, que todo mundo tem. Mas eu fiquei muito pensativa e Deus começou a me impressionar quanto a isso, quanto à oração intercessora. Eu senti por mim que isso fez diferença. E então comecei a pensar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sou a única, nem a primeira e nem a última esposa de pastor a passar por uma depressão. Tem pessoas, e eu vi acontecendo verdadeiras tragédias na vida. E o que nós vamos fazer? Só ir fazer uma visita e orar ali não vai fazer diferença. Então eu tive a ideia de que as esposas de pastor orassem umas pelas outras sistematicamente. E foi então que eu tive a ideia do Oi da Fã. E Deus deu a ideia prontinha. O Oi, o nome, o horário e as pessoas para me ajudar, que logicamente eu não ia conseguir fazer tudo sozinha. Então chamei amigas e elas prontamente aceitaram ajudar e a fazer esse projeto acontecer. E como vivemos na era das redes sociais e da internet, é assim que o Oi vai funcionar. Nós fizemos um blog e através dele todas as esposas de pastor do país podem se inscrever. Lá também pode ser postados pedidos que não são públicos, os pedidos são encaminhados via e-mail somente às participantes do grupo. Além do blog, temos a página do Oi no Facebook. Lá é feita as divulgações, também faremos campanhas e interações entre as esposas de pastor. O objetivo do Oi é fazer com que ele seja parte da vida da esposa do pastor. Orando todos os dias às 8 da manhã, que é o horário sugerido pelo Oi. Fazer essa interação entre nós, porque só nós sabemos os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas angústias. E por que não fazer a oração intercessora ser uma verdade na nossa vida? E é com amor que esse projeto foi criado. Eu já participo do Oi e você também pode participar. Faça sua inscrição entrando no blog, curtindo a página e, além disso, conte pra gente a sua história de transformação ou ainda de luta para fazer parte da oração intercessora. Lembre-se que Deus tem grandes coisas reservadas, mas para aqueles que pedem. E para você, Oi!